Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas do FutClass, Academia do Futebol, também da AMED, da Associação Mineira de Estudos de Direito Esportivo. Muito boa noite. Estamos aqui então hoje, nesta segunda-feira, muito especial. A gente está retomando aqui algumas lives, que nós já estávamos acostumados a fazer, durante todo esse período de pandemia, e nós estamos utilizando agora esta live para que nós possamos abordar alguns assuntos polêmicos, alguns itens polêmicos do nosso direito desportivo. E para poder começar esse nosso debate, a gente escolheu o tema as polêmicas jusdesportivas em decorrência do jogo e tudo aquilo que girou em torno do jogo de ontem, entre Flamengo e Palmeiras. Principalmente a repercussão com relação ao Flamengo, que adotou certas medidas que foram também analisadas pelo judiciário, e muitos então desses temas certamente serão tratados aqui nessa nossa live especial. Aqueles que ainda não nos seguem nas nossas redes sociais, peço a vocês que façam essa inscrição no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, enfim, em todas as nossas redes sociais, para que a gente possa então continuar aí expandindo os estudos do futebol, do direito desportivo, enfim, tudo aquilo que gira em torno do esporte. Já estou vendo aqui muita gente conhecida, um grande abraço a todos que estão já aí nos prestigiando, muito obrigado. E o nosso convidado, mais do que especial, é o doutor, o professor Gustavo Lopes Pires de Souza. Ele que adora uma polêmica, então não poderíamos ter aqui um convidado melhor para poder tratar desta polêmica, Então, só estou esperando aqui ele fazer a requisição da sua entrada para a gente poder começar aqui a nossa live, Um abraço aí ao João Pedro, ao Marcinho, ao João Pedro Silva, ao Rodrigo Barbosa, ao Matheus, ao Samuel, grande Samuel, aos juristas. Muito bom, pessoal. Fico muito feliz aí de vocês estarem aí conosco, para nos prestigiar com relação a essa nossa live mais do que especial, Como diz aquele ditado, saudade de uma live, meu filho? Realmente a gente estava com muita saudade de poder contribuir, com os nossos seguidores, para poder tratar dessas polêmicas. Muito bem, bacana demais, isso aí, gente. Tamo junto aí para esse debate, Eu acho que é importante a gente estar inserido, nessas reflexões que acabam sendo reflexões importantes, para o nosso mundo desportivo, para o direito desportivo de maneira geral. Dá um coraçãozinho aí, pessoal, para a gente poder fazer esse chamamento aí aos nossos amigos, às nossas amigas. Com certeza vai ser um debate muito proveitoso, E com certeza isso vai nos dar ainda mais, pessoal, a credibilidade que nós sempre precisamos, para poder realizar qualquer tipo de trabalho. Então vamos esperar só mais alguns minutinhos para a gente poder continuar aqui esse nosso debate, e só esperando aí a chamada do professor Gustavo Lopes Pires de Souza, que vai nos começar essa nossa live. Bacana, pessoal, muita gente aí conhecida, que bom que vocês estão aí nos prestigiando e ao mesmo tempo fazendo com que o FutClass possa desenvolver aí este nosso trabalho, Que a gente fica muito feliz de poder contribuir com tudo isso. O Gustavo já está entrando aqui para a gente poder dar aqui continuidade, e com certeza
vai ser uma noite aí, uma tarde e noite muito especial para tratar desse assunto que é muito polêmico, né? Justiça do trabalho interferindo na competição, o sindicato dos atletas, amando ou não de uma entidade de desporto, se feito de forma autônoma, enfim, muita coisa a ser discutida. Hoje alguns clubes, né, já vão fazer uma representação perante a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, exatamente para poder fazer, né, essa representação para pedir inclusive a punição do Flamengo. Então nós vamos discutir inclusive supostas infrações ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, com certeza isso vai estar só o início, né, desses nossos debates. Hoje a pauta dos programas esportivos foi exatamente essa, né? Acho que todo mundo deve ter presenciado aí também, né? Todos vocês devem ter visto aí o grande número, né, de programas esportivos, os debates aí nos grupos de WhatsApp também, né? Nós discutimos bastante aí no grupo de WhatsApp. Tudo isso que realmente está girando em torno do nosso direito desportivo, né? Eu costumo até dizer que nunca o direito desportivo foi tão valorizado e tão chamado, né? Tão chamado para tanto. Já está solicitando aqui a entrada. Um abraço ao Pedro, ao Felipe, que sempre estão aí conosco, né? Participando inclusive dos nossos grupos de estudo, né, em direito esportivo. Vai colocando aí, pessoal, coloque aí pra gente, né, os corações aí, pra gente poder chamar mais gente para participar desse nosso tema de hoje, né? Então vamos bombar aí nos coraçãozinhos para a gente poder chamar mais gente. O Gustavo estava achando que era no YouTube, viu, gente? Olha só, o Gustavo estava achando que era no YouTube. Olha lá, agora ele tá. Carlos Ramalho entrou aí também. Bacana demais. Carlinho, que tem um livro sensacional junto com o Gustavo. Tá aqui o Gustavo já visualizando, então já vou pedir para aqui conosco deste nosso debate. Vamos chamando aí todo mundo para poder participar. Salve, salve, meu irmão! Gustavo Lopes Pires. Quanto tempo? Tudo bom, querido? O link para o YouTube aberto aqui. Eu achei que ia ser o Zoom. A saudade do Instagram, meu amigo. A gente está com saudade aqui das lives do Instagram, né? A gente está fazendo muito no YouTube. Do Instagram. Eu acho que é uma ferramenta. Eu sei disso. Você sabe, né? Eu sei disso. Sensacional. Mas eu concordo que hoje o Zoom, com essa possibilidade de proliferação de informação via YouTube e de permanecer lá, ele tem sido uma ferramenta bem diferenciada, né? Pessoal, a gente vai até dispensar apresentações, né? O professor Gustavo Lopes Pires, além de ser um amigo, é um profissional de grande quilate, né? Todos nós conhecemos, e é o homem da polêmica. Então não poderia ser um convidado melhor, porque, não é isso, Gustavo? Nas polêmicas é que nós instigamos a reflexão e saímos da zona de conforto, não é isso? A gente precisa tirar as pessoas até a gente mesmo, né? Saída da sensação de conforto, e é justamente saindo da sensação de conforto que a gente consegue aí, de alguma forma crescer, de alguma forma trazer novidades para o mundo jurídico, para a nossa vida também. E atualmente a gente tem experimentado um período de tanta polarização, né? As pessoas querem ser 8, 80, e aí se tirar quem está do 8 do conforto e jogar para 80 ou vice-versa, é muito bom, porque talvez não, com certeza, ajuda a trazer o equilíbriozinho aí. Exatamente, Gustavo. Então eu queria te agradecer, né, por estar participando nessa parceria, né, do FutClass com a MED, né, que são duas grandes instituições focadas, né, no ensino jurídico, né, focado no estudo do futebol, no estudo do direito esportivo, né? Então acho que essa parceria é mais do que oportuna, né, e acaba sempre contribuindo, né, para o engrandecimento do direito esportivo.
E para falar a verdade, né, Gustavo, eu acho que nunca o direito esportivo foi tão valorizado e foi tão chamado, né, para poder decidir agora, né, conflitos e decidir a vida, decidir tudo aquilo que gira realmente em torno do futebol e do esporte, né? Então, a gente está percebendo aí que aquilo que todos nós queríamos, né, que acontecesse, que era a valorização do direito esportivo, tem acontecido, né, amigo? Pois é, cara, e a gente está, né, o direito esportivo está na mídia a todo tempo, debate a todo tempo. O domingo ontem foi uma experiência justa esportiva magnífica, porque a gente passou. Foi mais emocionante esperar para ver se a liminar ia sair ou não ia sair para o jogo acontecer do que o jogo em si. O jogo foi horroroso, antes não tivesse acontecido. O jogo foi muito ruim. Mas aquela sensação de vai sair, não vai sair, vai ter jogo, não vai ter jogo. E aí, os amigos perguntando, eu cheguei a conversar com o pessoal do 98, falei, ó, se isso for pro TST, o TST vai fazer ter jogo. Será? Vai. E aí, não deu outra, né? Muito bom, muito bom. O jogo foi horroroso, achei o jogo muito ruim. Palmeiras que investiu demais, tem um puta de um plantel, patinou com a molecada do Flamengo, que mostra a necessidade de investir na base. Mas o direito esportivo está aí. Aliás, o direito como um todo, né? Ontem à noite teve também no Fantástico a história do Gugu. Tem uma história bem legal que repercutiu. Até vou repercutir ela com meus alunos hoje na aula daqui a pouquinho, porque a gente vê que o direito está aí. E o direito permeia as nossas relações do dia a dia. E eu fico pensando, Davidson, né? Eu sei que é advogado atuante, inclusive dentro da OAB. Eu fico pensando, cara, o Gugu com o dinheiro que ele tinha, cara, como é que ele não fez um testamento? Pagou alguém para fazer um testamento que não fosse dar furo, né? Exatamente. Eu tenho perguntado isso desde que tudo começou. Será que ele foi lá no cartório e fez com o tabelião? Não, vamos fazer aqui e tal. Exato. Até porque o objeto central era a existência não de uma união estável, né? Então, como é que você faz uma declaração antiga não reconhecendo e depois outra reconhecendo? Incrível, né? Realmente foi espantoso, né? O que, na verdade, só nos valoriza, né, Gustavo? Às vezes as pessoas acham que isso é um corporativismo, né? Mas é a necessidade do profissional da área que possa contribuir para tudo isso, né? Então, é isso que a gente vive hoje, né? E é isso que a gente quer, inclusive, contribuir para os nossos alunos aí, assim, já temos aí inúmeros alunos nos assistindo, né, Gustavo? O pessoal do FootClass, o pessoal da MED, a gente está com muitos eventos, né? Isso eu fico muito feliz que a gente está podendo incluir muita gente, né? Muita gente que gosta do direito esportivo, né? Eu tô com ciúme danado, eu tô querendo virar colunista do FootClass também, tô vendo toda hora então, anunciando como... Tá feito o convite aqui. Que eles vão me convidar. Tá feito o convite, você aceita? Tá feito o convite. Então tá bom, Caio, anota aí, você está assistindo, nosso próximo colunista aqui ao vivo, o convite ao vivo, eu aceite ao vivo, Dr. Gustavo Lopes Pires, mas eu só vou aceitar polêmica, hein? Tamo junto, meu amigo, essa parceria você já sabe que vem de muito tempo, né, e com certeza você está conosco. Eu conversei com o Caio um pouquinho, na época com você também, eu acho a ideia de vocês magnífica. Fantástico. Deu certo, né, Gustavo? Deu certo, né? E vai dar mais certo. Olha, gente, mas eu acho que o que o Gustavo está dizendo aí é nada mais, nada menos, que é uma coisa que a gente fala muito, que é a inclusão que nós temos aqui na família do direito esportivo, né? E nada disso vai adiantar se não forem vocês, né, que participam, que querem estar mais engajados nessa área. Então, a gente só vai dar uma oportunidade, né, Gustavo? E aí eles vão correr atrás, vão poder realmente estudar, e até as oportunidades de estudo a gente está contribuindo, seja pelo FootClass, seja para a MED, né? Então aí o Caio já está falando aí, Caio, então, colunista Gustavo Lopes Pires já aceitou ao vivo, ou seja, não tem como ele falar agora que não vai aceitar mais, porque já está aqui provado, né? A próxima vez que eu participar de eu vou falar que eu estou com ciúme. Maravilha, meu amigo. Tamo junto. Obrigado aí, Gustavo. Gustavo, vamos fazer um histórico, então, dessa questão. Vamos fazer o seguinte, uma ideia que eu tive, porque eu tenho certeza que tudo isso nós estamos discutindo, né, nessa questão do Flamengo, principalmente a repercussão para o Flamengo, né, essencialmente para o Flamengo. Na verdade, ela não começa nessa questão do jogo. Ela começa lá da medida provisória,
né, do direito de arena, ou seja, eu acho que a gente está carregando toda essa raiva, né, da chamada MP do Flamengo, que na verdade não me parece ter sido isso, né, foi obviamente um incentivo forte, político forte do Flamengo, mas que obviamente isso pode beneficiar uma enormidade das entidades esportivas, né? Então eu queria que você começasse um pouquinho com esse histórico, Gustavo, para a gente chegar no que aconteceu ontem, né? Eu acho que fica bem legal para os nossos telespectadores aí. Uma coisa legal que você falou nisso, vou falar de novo. Galera, clica aqui no aviãozinho. Acabei de fazer isso agora, cliquei no aviãozinho aqui e convidei a galera para vir aqui. Exato. Tá bom. Cara, é interessante, quando vem MP 984, a gente está num período que politicamente está tudo muito difícil, né? Independente do lado que a gente esteja, há uma animosidade muito forte e que as pessoas muitas vezes perdem a razão e o senso crítico e focam em quem faz e não no que é feito. E essa MP 984 é óbvio que ela seria atacada porque foi uma MP pelo presidente da República e tem uma ala considerável de que tudo que o presidente da República faz está errado. João, deixa eu falar mais perto do microfone, tem que pôr meu fone. Mas eu fui burro, João, porque eu achei que era via YouTube. E aí eu preparei o fone aqui do computador. E o meu, eu acho que ele tá na mochila lá embaixo. Deixa eu ver se ele tá. Minha mochila tá ali. Peraí, eu vou pegar. Vai lá, pessoal. O Gustavo foi pegar ali agora o fone de ouvido, né, para poder ficar o áudio melhor aí para vocês. Mas nós começamos fazendo agora, pessoal, um histórico, né, desses desconfortos, né, das grandes discussões que nós sempre tivemos com relação especificamente com relação ao Flamengo, desde a medida provisória 984, né, que fez, né, a grande revolução das questões relacionadas ao direito de arena, né, e foi, obviamente, uma MP criticada de algum modo, mas, ao mesmo tempo, sabendo que ela mudou um paradigma importante, aí o Gustavo estava fazendo esse alinhamento, porque, ao que me parece, isso vem lá de trás, né? Tudo isso que nós estamos vivendo hoje começa naquelas discussões e agora se carrega, né, na completude com o que aconteceu com o pedido do Flamengo, né? Exatamente. Valeu, João. Agora o áudio está bem melhor, né? Mas é porque eu tinha me preparado, estava aqui esperando e tava ali o cabo do iPhone ali na... Então a gente tem essa história de que tudo que o Bolsonaro faz, uma ala vem batendo que está errado. E o Flamengo, que não é um time de muita simpatia, tanto o Flamengo quanto o Corinthians são times que têm os antes também muito fortes. E aí, quando sai MP 984, como o Bolsonaro teve uma reunião lá com o Landim na véspera, ficou essa pecha de que a MP foi para beneficiar o Flamengo. O que eu até discordo. A MP, na minha opinião, ela vem para quebrar um monopólio que a gente tinha na televisão. E que eu vou te falar um negócio, David, eu sou um defensor da Globo, do Grupo Globo, desse monopólio. Quer dizer, não sou do monopólio, eu sou do Grupo Globo. E nessa história, e agora a gente vê a Globo perdendo a força como está perdendo. Eu já fico preocupado, porque eu assisti os Jogos da Libertadores pelo SBT, a qualidade de transmissão é inferior, a qualidade de transmissão não é a mesma, e eu estou vendo com tristeza a Fórmula 1 sair da Globo também. Eu não sei se até a FIA, ela soltou uma nota na semana passada, dizendo que teremos Fórmula 1 transmitida para o Brasil, sim. O que ela deixou entender, ou que já está tudo fechado com alguma outra emissora aberta, ou que ela, FIA, vai transmitir, como ela já faz em alguns países, pelo canal dela, e aí vai vender, tipo Netflix e tudo mais. Mas eu torci tanto para a Globo quebrar o monopólio e acho que devia perder mesmo. Hoje eu já começo a ficar com medo. Porque tem uma outra situação que vem aí, que pouca gente está falando, é de que o jogo do dia 13 de outubro, entre Brasil e Peru pelas eliminatórias, ainda não tem direito de transmissão para o Brasil. Então, hoje, até dia 28/9, às 18h19, nós ainda não temos os direitos de transmissão de Peru e Brasil em Lima para o Brasil. Então, a gente corre de ter um jogo no escuro. E, naturalmente, tudo isso se dá pela perda da pujança econômica da Globo, que não está disposta a pagar.
Porque, até o pessoal entender, teve uma mudança também na Conmebol e eles passaram a comercializar os jogos das eliminatórias como a nossa MP 984 manda. Tem culpa do Bolsonaro, não. Eles que mudaram lá. Cada federação negocia os jogos dos seus times. A Globo, ela comprou os 9 jogos do Brasil no Brasil e o jogo do Brasil com a Argentina em Buenos Aires. Então a Globo tem 10 jogos para passar. Os outros jogos com as outras seleções fora de casa, nem em TV aberta, nem em TV fechada. Então, isso é uma questão interessante. Preocupante, né? Preocupante. Até porque o 84A da Lei Pelé obriga a transmissão dos jogos da seleção brasileira em TV aberta das competições oficiais. Estou bem curioso de saber o que vai acontecer. Mas, enfim, quando veio o MP 984, ficou aquela sensação que foi para beneficiar o Flamengo. E, ao meu sentir, foi. A MP 984 foi uma cutucada do Bolsonaro na Globo. Fato. Com certeza. O Grupo Globo e o Bolsonaro têm uma briga aberta desde a entrevista dele no Jornal Nacional. Quando, ao vivo, ele de maneira até deselegante em alguns momentos, ele bate na Globo, nos apresentadores, ali ao vivo, 3 ou 4 vezes. Né? Tem a história da pejotização, tem a história que ele cita... Da isonomia, né? Da isonomia. Não, ele fala com o Bonner, né? Para mim, essa entrevista, cara, ela é histórica. Quando isso tudo passar, nós vamos olhar para essa entrevista como hoje a gente olha para as entrevistas do Collor lá atrás, do Itamar lá atrás. Exato. Em dado momento, o Bonner pergunta para ele, cara, você está falando do Paulo Guedes, e se não der certo? Ele falou, olha, você foi casado e não deu certo. Você parou. Aí o Bonner dá aquela quebrada. Então, o Bolsonaro quis dar um tapa na Globo, falou, olha, Globo, peraí, ó, você, não é fácil assim mais. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele quis dar mais autonomia para os clubes. E a verdade é que para os clubes, no atual momento do Brasil, isso não foi sempre assim, lá nos anos 80, era melhor ter negociado coletivamente. E aí, Flamengo e Corinthians roem a corda, a Globo cria o Clube dos 13. Começaram a negociar via Clube dos 13. Aí, quando não era mais interessante para a Globo negociar via Clube dos 13, ela oferece uma grana maior para Corinthians e Flamengo, eles saem de novo. Então, a gente percebe que a Rede Globo de televisão, pelo poder econômico, né, ela tem meio que manipulado essa história. E aí, quando vem essa MP 984, acabou esse monopólio, cada mandante negocia do jeito que quiser, e foi bom para o Flamengo no Campeonato Carioca, mas foi bom para o torcedor também, que pôde assistir as 2 partidas da final do Campeonato Carioca. E aí, de lá para cá, os ânimos entre Flamengo e Globo se estremeceram. A Globo rescinde o contrato com o Carioca, muito nesse sentido também. Né? E aí foi a chance perfeita agora para a Globo dar o troco. Foi a grande chance para a Globo dar o troco. Até o Caio está perguntando aí, né, se o Flamengo pode ser punido por acionar a justiça comum e tal. Bom, tem muita coisa interessante. Então, você tem razão, Davidson. Começa lá atrás, lá nessa discussão do MP 984 dos direitos de Verdade. E aí, Gustavo, a gente chega, né? Tem muita. Nós vamos responder, viu, gente? Vocês estão mandando aí. Tem muita coisa para a gente poder tratar aqui, mas é só para o Gustavo fazer, eu acho que esse histórico, né? Porque eu quis começar com isso, porque nós ficamos, todos nós, inflamados, né? Com o que acontece, o que gira em torno do mundo esportivo. E aí chegou a oportunidade dos anti-flamenguistas, vamos assim dizer, daqueles que não ame ou odeio, né, o Flamengo ou o Corinthians, né, de forma o torcedor de maneira geral, chegou o momento de exigir uma punição do Flamengo em decorrência dessas suas atitudes. E aí, Gustavo, vamos falar um pouco agora do caso específico, né? Que você até fez também você gravou também um vídeo também explicando isso, né? A gente podia também reverberar aqui no FootClass aquilo que você explicou, né? Quer dizer, desde o início dos pedidos da Globo, dos pedidos do Flamengo para a CBF, né? A CBF nega, ele vai para a Justiça Desportiva, a Justiça Desportiva nega, e aí as interferências da Justiça Comum, em especial a Justiça do Trabalho. Então a gente fazer um apanhado aí histórico também sobre isso para o pessoal, daqui a pouco a gente responder as perguntas do pessoal aí. Então, o que ocorre? O Flamengo teve lá um número elevado de atletas contaminados com a Covid, e aí, em razão desse número de atletas contaminados com a Covid, o Flamengo vai na Justiça Desportiva e tenta, via Justiça Desportiva, o adiamento do jogo. Eu tô tentando botar um carregador aqui ao mesmo tempo que o fone, por isso que tá caindo aqui, viu, gente? Eu não fiquei doido ainda. Já sou doido, né?
Primeiro foi na CBF, né, Gustavo? Primeiro eles foram na CBF. Primeiro ele tenta administrativamente na CBF, e a CBF falou: não, peraí, eu já tenho uma previsão do regulamento, você vai jogar. O que estabelece? Já tem precedente, né, Gustavo? Já tem precedente, como foi o caso do Goiás também, que teve que jogar com vários atletas, né? E o caso do Goiás foi muito emblemático, que quando surge a história do Goiás, a CBF vem corrigir o erro, ela vem e estabelece uma norma. Olha, todas as equipes podem inscrever 50 atletas e, se tiver pelo menos 16 ou 18 em condições de jogo, tem que jogar. Isso ficou estabelecido de maneira clara ali. E o Flamengo se enquadrava. Ele tinha atletas para jogar, tanto é que jogou e jogou bem. Ele tenta politicamente via CBF, não tem sucesso. Aí ele vai no STJD, também não tem sucesso. Então o Flamengo falou, opa, vou jogar. E o Flamengo se organiza para jogar, viaja e vai embora. Nesse meio tempo, um sindicato, que segundo informações, eu não tenho certeza, eu não aprofundei nessa informação, mas segundo informações, seria presidido, acho que pelo porteiro, segurança do Flamengo. É isso mesmo, né? Isso, segurança. Ele vai entra com uma ação civil pública para garantir o direito difuso dos atletas de ter a sua segurança preservada. Numa clara alusão ou referência ao interesse do Flamengo de não jogar sem os seus principais atletas que estavam com a Covid. Gustavo, só uma observação, obviamente aqui, né, fazendo o papel realmente de instigar, né, para a reflexão, e sem querer falar aqui também que isso foi pensado estrategicamente, mas pode ser que tenha sido pensado estrategicamente, né? Quer dizer, o pedido é feito na semana perante o STJD. E, enquanto isso, os sindicatos nada falaram. E aí, quando negado o pedido no STJD, por um ato, então, obviamente, né, para preservar a saúde daqueles que estavam protegidos e representados por aquele sindicato, a liminar na ação civil pública, né? Quer dizer, que parece que foi até no sábado, né? Salvo engano, eles conseguiram eliminar, não sei se eu estou falando... Foi isso aí, no plantão. Foi no plantão. Então, ou seja, né? Então, repito, não estou dizendo que foi uma estratégia, mas pode parecer uma estratégia para quem está de fora, né? Ou seja, olha, esgote aqui e aí com esse interesse de um segurança que é o presidente da entidade que estava ligado ao Flamengo, o recurso então ao Tribunal do Rio, ao Trabalho do Rio de Janeiro, concedendo a liminar, né, Gustavo? Então, ou seja, isso já é, de certo modo, aquilo que pode ser que seja utilizado pelos outros clubes numa representação no STJD. E tá até sendo encampada, parece, né, pelo Atlético, né, pelo Sete Câmara. Eu acho uma bobagem também. Acho que o Sete Câmara tem que preocupar em deixar o time redondinho para ser campeão brasileiro. Não tem que entrar nesse tipo de discussão. Mas, cara, tem muito indício de que houve aí uma casadinha para essa situação acontecer. Tem muito indício. Agora, indício não pode ser suficientes para uma condenação que buscam tão severa no sentido de eliminar o Flamengo da competição, rebaixar o Flamengo, parará e tudo mais. Indício é indício. E outra coisa, justiça já feita. O Flamengo se programou para estar lá. Tanto é que esteve e jogou. Né? Teve jogo, né? Teve jogo. Então, quando vem o presidente do Atlético e fala assim, olha, vamos punir o Flamengo. Cara, sinceramente, será que ele, em sã consciência, pensa assim, velho, vão eliminar o Flamengo e rebaixar o Flamengo? Será que ele acha realmente que alguém do STJD, da CBF, vai fazer isso de verdade? Você acha, Deus? Pouquíssimo provável, né? Pra gente não falar que nada é 100% no direito, né? Mas cara, não vai. Até pelo tipo também, né, do 231, né, que exige uma conduta dolosa, acho difícil a comprovação inequívoca, né, do ato, né? Cara, eu mudo meu nome pra Chiquita Bacana, se o Flamengo sofrer. Tudo bem, dá uma advertênciazinha lá, vai aplicar a multa ao Flamengo, para dar exemplo aos outros. Pode até ser, mas culhão para eliminar o Flamengo e rebaixar o Flamengo por causa disso, duvido, não vai acontecer. É perda de tempo. E aí, pelo amor de Deus, presidente do Atlético, o Atlético, líder do brasileiro, jogando bem, pra quê? Pra quê? Qual o objetivo? Se os 19 clubes concordam com isso, deixa outro encampar.
né? Deixa o outro comprar a briga. Para quê? Não justifica. Exatamente. Isso. Então, Exatamente. aí, né? E aí até o pessoal entendeu, o sindicato vai no sábado, né, Davis? Até no dia, mas eu me lembro que No foi no sábado. plantão. No sábado, né? Liminar na primeira instância do Rio, no trabalho. Não cabe decisão, não cabe recurso de decisão interlocutória, decisão no curso do processo. Mandato de segurança em cima para o TRT, negou. TRJ. Negou também. Correção parcial no TST, porque parece que o regimento interno... Aqui em Minas cabe esse agravo interno, cabe, Davidson? O TRT mineiro... Cabe sim. Caberia o tem um agravo agravo interno. Tem sim. Tem sim. Tem um agravo interno aqui também. E lá no Rio parece que não caberia, entraram com a correção parcial. Até porque, né, Gustavo, assim, aí em termos de medida processual eficiente, se você entrasse com agravos, essa medida não ia ser eficiente no tempo, né? Ela ia ser distribuída para a turma e aí a turma ia julgar daqui a 15 dias, né? Nunca. Exatamente. E aí o TST, cara, mas eu tinha muita convicção que o TST viraria. Infelizmente, e eu não falo isso de maneira pejorativa, até hoje um amigo meu que é juiz em Contagem, falou: Gustavo, ele viu meu vídeo no Instagram e falou: Gustavo, concordo com tudo que você falou, nós não estamos preparados para julgar questões desportivas. Porque tem gente que pega pilha e toma como ofensa quando a gente fala isso, mas não é uma ofensa. Não. Né? Verdade. Sabe como é que chama isso, Gustavo? Chama mindset. O modelo mental é diferente do modelo mental para julgar questões esportivas. É só isso. É um mindset mesmo. Total. É isso mesmo. E não é cobrado no concurso público que eles fazem, né? Enfim... não estão preparados. E aí, mas o TST tá, né? Os ministros do TST estudam muito o direito desportivo. Os ministros do TST são muito preparados para julgar as questões desportivas. Então eu tinha muita convicção que a hora que batesse no TST tinha um jogo. Eu falei isso com várias pessoas. Eu cheguei a falar isso com o Maurício da Band Rio, da Band News Rio. Ele falou: não vou nem falar isso no ar, porque isso... Eu falei: cara, você está perdendo um furo. Se for pro TST, ainda brinquei com ele, muda meu nome para esquerda bacana. E aí ele me ligou depois: porra, eu falei: cara, eu tinha muita convicção que se chegasse no TST, viraria. Porque o TST é muito preparado para julgar as questões justições. E os juízes de primeira instância, que são excelentes juízes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não é o tipo de matéria que eles analisam corriqueiramente. E é o mindset que você falou, né? É o mindset, com certeza. De olhar, de acompanhar, de interpretar, enfim, é absolutamente divergente. O que fez, na verdade, né, Gustavo, o juiz do trabalho ele teve o mindset da justiça do direito do trabalho. Tipo, né? Olha, temos aqui uma possibilidade de que aqueles determinados trabalhadores possam ser infectados, então vou protegê-lo, liminar concedido. Mindset do Tribunal Superior do Trabalho. Opa, direito desportivo, questões relacionadas às competições, isso não é da competência da Justiça do Trabalho, né? Não é a Justiça do Trabalho que tem que definir isso, ainda mais no juízo sumário, né? Ainda mais numa cognição sumária, né? Então me parece que realmente quando chegou o TST, foi até o ministro Vieira de Mello, né? Que foi o vice-presidente, né? Então decidiu, ao meu ver, com o rigor processual e com o rigor da matéria adequado, né, Gustavo? Me parece que a Justiça do Trabalho não é que ela tirou o seu poder de decidir. Ela só disse que, nesse caso, não seria a Justiça do Trabalho, né, aquela que deveria ser a competente para poder definir essas questões, por isso que a CBF entrou com esse recurso, ela disse: olha, todos aqueles que participam do campeonato, do regulamento de competições, tudo aquilo que foi proposto, é aquilo que está sendo feito agora, né? Ou seja, nós estamos simplesmente desdobrando aquilo que foi combinado com os clubes. Então, nós não poderíamos privilegiar um ou outro, sob pena, inclusive, né, Gustavo? E isso é muito caro para o direito esportivo, sob pena de prejuízo à continuidade das competições. Pois é. Gente, o áudio vai ficar um pouquinho ruim agora por causa da bateria. Pois é. E o que eu fiquei pensando, porque ele acha ali uma saída heróica, bem interessante, né? O vice-presidente do TST fala: olha,
Incompetência territorial, o jogo era em outro lugar. Exato, exato. É herói, cara, brilhante. Agora, se a gente for analisar o mérito, eu entendo que o sindicato não teria melhor sorte, não. Por quê? Ora, ainda não existe hoje na ciência, é engraçado que surgiu isso aí da pandemia, e aí eu estou com antipatia da ciência, estou quase virando terraplanista. Porque virou esse negócio, não, porque a ciência, sendo que ninguém nunca soube nada dessa porcaria desse vírus. Ninguém tem certeza de nada. Nem o cientista tem certeza, gente, a verdade é essa. Não, já foi, voltou, usa máscara, não usa máscara, sai de casa, fica em casa, né? E aí, o que a gente tem hoje como verdade é o seguinte: quem deu positivo pode infectar. Quem não deu positivo, quem deu no negativo, não pode infectar. Essa é a verdade que a gente tem hoje. Pode até não ser, mas é a verdade que a gente tem hoje. Ali, para jogar, os infectados foram retirados. Só tinha gente ali que testou negativo. Ou seja, o risco daquele jogo era o mesmo de qualquer um dos outros jogos da rodada. Dos outros 9 jogos da rodada. Né? Exatamente. Se o entendimento ali fosse de risco, tem que parar o campeonato, declarar o Atlético campeão e vida que segue, porque era risco para todo mundo. Verdade. Gustavo, eu vou entrar em umas perguntas aí que o pessoal está fazendo, né? Vamos falar um pouco sobre a questão do próprio Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E aí eu recebi um livro sensacional do Carlos Ramalho e do Gustavo Lopes Pires, chamado Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Que eu estou indicando aqui para todo mundo para poder adquirir. Recebi o meu aqui autografado. Tá aí, Gustavo? Tá aí, né? Tá aí, o livro tá aí. Então, Marketing Gosta, essa é ótima. Então, o Gustavo, né, junto com o Carlos, lançaram esse livro, né, sobre o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e o que aqueles que entendem de justiça desportiva, obviamente apenas a título de reflexão, né, pessoal, ninguém está aqui julgando o caso em si, né, dizem que houve ofensa ao artigo 231. Eu vou só ler aqui, Gustavo, me permita, e que eu tirei aqui do seu livro, inclusive. Pleitear, artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Pleitear, antes de esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva, matéria referente à disciplina e competições perante o Poder Judiciário ou beneficiar-se de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro. E aqui faço até sublinho aqui em negrito, né? Medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro, pena, exclusão do campeonato ou torneio que estiver disputando e multa de 100 a 100 mil reais. Né? Ou seja, é realmente um artigo extremamente duro com relação à consequência, mas que remete, né, Gustavo, àquela discussão do esgotamento da justiça desportiva, né? Eu acho que o Gustavo caiu aqui, gente. Daqui a pouco ele deve voltar aqui. Cara, o debate está muito legal, pessoal. Muito bacana. Estou tentando aqui anotar, tá, pessoal? Todas as perguntas aí de vocês. Mas está muito legal, realmente, o nosso bate-papo de hoje, né? Sobre essa questão polêmica. E a gente está aqui no FootClass exatamente para isso, para poder contribuir para vocês imediatamente, né, com grandes discussões que giram em torno aí do direito desportivo, né? Então, só mais um pouquinho, que o Gustavo deve estar com algum problema de bateria lá, e a gente vai retomar. Então, só para, enquanto o Gustavo retoma ali, pessoal, eu estava lendo para vocês o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que provavelmente vai ser o artigo, né, que deverá robustecer uma futura denúncia, né, primeiro uma representação perante o STJD, e depois a análise, né, dos grandes procuradores, né, da Justiça Desportiva sobre o enquadramento deste artigo 231, e obviamente tudo isso vai depender da prova que foi apresentada no tribunal, né? O 231, ele estabelece, né, apenas para que vocês possam entender, pleitear, antes de esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva,
matéria referente à disciplina e competições perante o Poder Judiciário, ou beneficiar-se de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro. E até fiz aqui uma remissão, né, a esse obtidas pelos mesmos meios por terceiro, exatamente por saber que a hipótese, né, que nós estamos tratando seria essa hipótese de ter sido beneficiário o Flamengo de uma decisão judicial obtida por terceiro, né? Eu, particularmente, pessoal, vejo aqui com muito cuidado, né, a inserção desse artigo, esse tipo. Primeiro, porque não foi o Flamengo a entidade requerente. Aí o Gustavo está voltando aqui agora. Estava explicando aqui para o pessoal, Gustavo, né, o 231, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que eu tirei lá do seu livro, e dizendo, né, que as grandes dificuldades, primeira, não foi o Flamengo o autor da demanda, é o ponto número 1, e, na verdade, ele não obteve uma vantagem por meio de terceiro, porque houve a partida, né? Então, me parece que a dificuldade aí, Gustavo, vai ser muito grande desse enquadramento. Pode ser que o enquadramento no 243, né, que seria um ato contrário à disciplina do desporto, né, alguma advertência nesse sentido, mas 231, né, Gustavo, ainda mais com a exclusão, né, do campeonato, acho pouquíssimo provável, né, Gustavo? É isso mesmo, né? Também vejo como impossível, porque a gente não tem, né, não foi o Flamengo que demandou, foi o sindicato. Ah, mas o Flamengo utilizou o sindicato. Prova. Isso. Fácil. Prova robusta, hein? Nem disso não, hein, gente? É prova robusta. Ah, mas o Flamengo... Não, o Flamengo não se beneficiou. Muito pelo contrário. As ações do Flamengo foram no sentido de querer que o jogo acontecesse. O Flamengo viajou para São Paulo, concentrou, ficou no hotel. Tanto é que a decisão sai às 15h50 e às 16h20 a bola estava rolando. Em meia hora o Flamengo jogou. Então o Flamengo Exatamente. cautela. Gente, é uma bobagem. E eu não estou vendo razão de ordem prática ou nada que justifique o presidente do Atlético, qualquer outro presidente, eu só vi o presidente do Atlético falar, ou qualquer outro presidente de clube vir a público comprar essa briga. Não estou vendo nada que justifique. Nada. Para quê? Sabe? Tem essa no campo. Exatamente. Ô, Gustavo, você que é um estudioso dessa matéria, né, já viu aí, já passou aí por vários casos também, né, de estudo sobre essa matéria, qual que é o entendimento, né, que se tem a respeito do esgotamento da instância desportiva, né? Quer dizer, é o esgotamento nacional, internacional, obviamente temos também o próprio Regulamento Geral das Competições, né, que também trata da vedação, inclusive das punições que o clube pode sofrer, e se você pudesse contar alguns casos antigos também que já foram objeto dessa celeuma, né, também envolvendo aí a interveniência da Justiça Comum. Interessante, o Felipe falou que ele tem razão. A Federação Paulista emitiu uma nota de repúdio. Né? Opa, ótimo. Bem lembrado, tem razão. Ótimo. Boa, Felipe, obrigado. Teve um caso que ficou famoso aí do Vitor Ramos, que é zagueiro do Vitória, e que na transação dele, Palmeiras, que ele sai do Palmeiras e vem para o Vitória, questionaram o fato dele ter feito, do número de transferências, o que poderia levar o Vitória a ser eliminado do Campeonato Baiano. E aí, lá no TJD Bahia, o Vitória não foi punido. E depois, o Internacional, para não ser rebaixado, em 2015, sei lá, também lançou mão disso aí já no STJD. E o Internacional vai ao TAS. Qual que é a história? O Internacional apresenta a notícia de infração para a Procuradoria Geral da Justiça Esportiva. A Procuradoria decide por não dar sequência, né, pelo arquivamento do caso, arquivamento da ação, e aí o Internacional vai no TAS, antes de vir na Justiça Esportiva, na Justiça Comum aqui, depois o Internacional até desiste da Justiça Comum e fica por isso mesmo.
O Flamengo, na época da Portuguesa, a mesma coisa. O Flamengo, por pouco a gente vai saber disso, vai se lembrar disso, porque o Flamengo não é rebaixado, então, e nem seria, caso a Portuguesa não fosse, porque ela estava na frente do Fluminense. O Flamengo seria o último ali antes do rebaixamento. E aí, com a história da Portuguesa, o Flamengo também perde alguns pontos e tal, e o Flamengo vai até o TAS também, para o Tribunal Arbitral do Esporte, para poder reverter essa punição que o Flamengo também sofreu. E aí o entendimento que se tem preponderado é de que exaurir a justiça desportiva significa em âmbito nacional e internacional. A gente acaba tendo pouquíssimos casos concretos, uma vez que os clubes não têm se aventurado muito com a justiça comum, porque sabem das punições que eles podem sofrer. Então, os clubes têm... Ó, Ale Miranda. Os clubes, eles têm tomado muito cuidado antes de ir para a justiça comum. Logo, a gente tem pouquíssimas situações em que os clubes vão lá na justiça desportiva, vão exaurir ela, acabou o recurso, agora comum. Os clubes evitam isso porque sabem que a punição vem. Que é bom que se diga que a Constituição brasileira traz como condição da ação envolvendo questão de disciplina desportiva o exaurimento das instâncias da justiça desportiva, mas não obstante isso, o regulamento das competições, o CBJD e o regulamento disciplinar da FIFA proíbem que os clubes acessem a justiça comum em qualquer situação, inclusive depois do exaurimento. E aí eu vou dar um exemplo interessante. O Gama, em 1999, salvo o melhor juízo, ele vai na justiça comum contra o rebaixamento dele e conquista na justiça comum o direito de julgar a primeira divisão em 2000. E naquele momento, a FIFA, inclusive, emitiu uma nota dizendo: olha, se a CBF cumprir essa justiça comum, o Brasil está fora da Copa do Mundo de 2002. Nossa senhora. E aí, qual foi a saída heróica da CBF? A CBF não organizou o Campeonato Brasileiro de 2000. A CBF informou: em 2000 não haverá campeonato. Aí os clubes organizaram a Taça João Avelange. Foi mesmo. Exatamente. E depois, 2 anos depois, a CBF vem e chancela como Campeonato Brasileiro. Mas naquele momento, quando ocorre a Copa João Avelange, a Copa João Avelange não era Campeonato Brasileiro. Era a Copa João Avelange realizada pelos clubes para tapar o buraco do calendário daquele ano que não teria Campeonato Brasileiro. Então foi a saída que a CBF encontrou. E o Gama vai na justiça comum depois de exaurir as vias justas esportivas. E de lá para cá, entende-se que o Tribunal Arbitral do Esporte teria a instância máxima. A gente precisa, antes de ir para a Justiça Esportiva do Brasil, sair do STJD e ir para o TAS, para só depois demandar aqui na nossa Justiça Comum. Ô, Gustavo, só para reforçar isso que você está falando, né? O artigo 116 do Regulamento Geral de Competições de 2020 da CBF estabelece, inclusive, fazendo vinculação aos estatutos da FIFA, né? Vou até ler aqui para o pessoal, né? O pessoal que está perguntando aí também, artigo 116 do Regulamento Geral das Competições. Os clubes que tenham concordado em participar de qualquer das competições reconhecem a justiça desportiva como uma instância própria para resolver questões envolvendo a disciplina em competições desportivas, nos termos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 217 da Constituição, sendo vedado por imposição do artigo 59.2 dos estatutos da FIFA, recursos e medidas nos tribunais ordinários, né, Gustavo? É isso que você está falando, né? Quer dizer, que a punição ela pode vir, inclusive, para o clube diretamente em decorrência de ofensa a regulamentos da FIFA, né? Exatamente. E a gente tem casos, tá? Tem o time de Ipatinga. Isso. O pessoal falou aí, Ipatinga, América e Ipatinga. Né? América também? América eu não lembrava. América 92. É verdade. América e Ipatinga. Exatamente. O legal do Ângelo aqui, ele perguntando, gente, e se o TST decidisse para suspensão do jogo e não tivesse o jogo? Cara, o Flamengo teria se beneficiado. Aí sim, caberia a aplicação lá do 382, alguma coisa lá do CBJD 361, e aí sim
o Flamengo poderia ser punido com a eliminação e o consequente rebaixamento. Ô, Gustavo, você falou uma coisa interessante, né? O Flamengo se cercou de todos os cuidados também, exatamente para que esta decisão de terceiro não fosse, né, por ele beneficiado, né? Até porque, obviamente, ele o fez também como estratégia, né? Ele pegou aquela decisão e disse assim, olha, CBF, FIFA, eu vou cumprir o que nós combinamos, né? Vou cumprir o que está no regulamento realmente das competições. Por isso que nós estamos aqui, né, Gustavo, entendendo que, obviamente, sempre falando de uma maneira ainda reflexiva, né? A gente não pode falar do processo em si, porque a gente não sabe das provas, dos indícios que vão ser trazidos para a Procuradoria, se é que a Procuradoria, inclusive, vai receber essa denúncia também, né? Que é o Piacenzi, né? Que é hoje o procurador rural, né? Piacenzi, né? E é o 231, tá, pessoal? O 231 que nós lemos aqui também do CBJD. Gustavo, por que você percebe uma certa, um certo, digamos assim, um caso mais delicado, né, da gente achar, e eu acho que é importante a gente ter essa visão aqui também, de que a justiça comum possa entender também o seu papel com relação à disciplina? Você não acha um pouco temeroso, né, temerário e perigoso a gente começar a ter decisões judiciais, mesmo que, obviamente, num período diferente, um período de pandemia, mas abrindo precedentes perigosos, né, para os clubes, enfim, de maneira geral, para os próprios jogadores também, né, que poderiam ser, de alguma forma também, né, imagine só, a exclusão do Flamengo e a exclusão dos atletas também do campeonato, né? Pois é. E aí seria a Justiça do Trabalho, ao invés de aplicar aí o caráter protetivo ou protecionista do trabalhador, faria o caminho inverso. Acabaria por prejudicar os trabalhadores que não teriam o clube para competir, a competição para jogar. A verdade é que a justiça comum ela precisa entender que, e aí é a reflexão que eu faço, inclusive eu escrevi sobre isso. A justiça comum, ela, considerando que a justiça esportiva, que é a competência por questões de disciplina e regulamento, a justiça comum ela só poderia analisar as questões ou as decisões oriundas da justiça desportiva sob o seu aspecto formal, tal como ocorre na arbitragem. Então, houve cerceamento de defesa, houve parcialidade, enfim. E o máximo que a justiça comum poderia fazer é devolver para a justiça desportiva a análise do mérito. Eu defendo essa tese, essa linha, de que eu aplicaria subsidiariamente esse princípio do juiz arbitral. Bom, nesse caso específico, a gente tem uma situação diferenciada, porque envolve a justiça do trabalho, tem a questão do artigo 7 da Constituição, proteger o trabalhador, e etc, etc. E a justiça do trabalho, ela invariavelmente, esse é um dos casos, ela se coloca ou é colocada numa sinuca de bico. Porque ela tem, de um lado, o dever constitucional de assegurar ali a segurança do trabalho e a integridade dos trabalhadores, e ela tem, do outro lado, o respeito ao artigo 217. E, na minha opinião, o que faltou no juízo de primeira instância, poderia ter evitado todo esse imbróglio, foi se pautar no conhecimento científico que a gente tem hoje. Qual é o aumento de insegurança na saúde desses trabalhadores que eu tenho nesse momento? Qual é? É diferente do lá para trás, mas pera lá. Só tem gente negativada. Só tem gente que tem Covid. Né? Exatamente. Então, faltou ali uma análise de mérito. Agora, a gente sabe, Minas Gerais, talvez mais até que o Rio, que a justiça do trabalho ela tem esse caráter protetivo. E na dúvida, ela já falou, opa, é um sindicato que está pedindo, é pandemia, é saúde. Depois eu boto para jogar, o cara pega lá e morre, vão vir em cima de mim. Vou negar e deixar o povo lá de cima se virar. Tem isso também, Gustavo, sabe o que acontece? Gustavo, eu vou até trazer um argumento aí para você, porque eu realmente não vi ninguém dizendo sobre isso, né? Mas, obviamente, isso poderia ser enfrentado a posteriori, né? Mas eu até questiono também, Gustavo,
a legitimidade do sindicato para se tratar de direitos individuais heterogêneos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que o sindicato quis naquele caso foi proteger um determinado segmento do clube, né? E aí, obviamente, isso poderia, inclusive, ser visto, né, como uma não garantia de um direito individual homogêneo. Até porque o sindicato foi questionado disso, né? Mas peraí, mas por que ele não fez isso para todas as entidades do Rio de Janeiro que estavam sofrendo os mesmos efeitos da pandemia? E foi fazer isso num jogo em São Paulo, né? Então, esse questionamento é muito disso que eu acabei de dizer, né, Gustavo? Ou seja, o que se coloca em xeque, inclusive, é a própria utilização da ação civil pública para proteger um direito individual que não é homogêneo, né? Então, eu acho que se o sindicato tivesse feito isso há mais tempos atrás, beneficiando todas as entidades, né, de sua representatividade, ok. O que ficou estranho foi, depois esgotada, o beneficiário ser o Flamengo, né? Então, por isso que abriu essa celeuma toda, né, Gustavo? Não sei se você concorda aí. Concordo plenamente. E o fato quem fala em direito homogêneo e tal, é que os jogadores do Palmeiras, que estariam sob tanto risco, o mesmo risco do Flamengo, queriam jogar. Exato. E fizeram uma carta dizendo que queriam jogar. Exatamente. Dizendo para o sindicato, né, que é muito bem representado lá pelo Martorelli, né, ex-atleta também, já esteve conosco aqui no Footclass, mas disse, olha, nós não precisamos dessa tutela, né, eu não quero essa tutela coletiva, né, não é o nosso interesse essa tutela, né, ou seja, aí faleceria até interesse de agir, né, das entidades sindicais. O que também, mais uma vez, a contrário senso, poderia ter sido feito pelos atletas do Flamengo, né? Obviamente, para aqueles que teriam condições de jogo, e vários teriam condições de jogo, como aconteceu, né, Gustavo? E acho que o Flamengo estava muito mais para ganhar do que o Palmeiras, né, naquele jogo, né? O Flamengo jogou bem mais, o jogo foi horroroso, muito ruim. O Flamengo foi bem melhor, nada do Flamengo mostrou uma qualidade incrível, e, quer dizer, não precisava de nada disso no final das contas. Mas aí, a gente sabe que tem muita coisa que vem por trás dessa história toda. E aí tem a rixa do Flamengo com a Globo, que vem lá da MP94. Aí você tem briga política de sindicato também. E aí a gente vai puxando o novelo. Gustavo, tem mais coisa aí. Salvo o melhor juízo, eu acho que, não sei se era o único jogo das 4 horas, né? Quer dizer, não ia ter jogo às 4 horas. Se o jogo do Flamengo e Palmeiras não tivesse acontecido, acho, tá, pessoal? Depois vocês podem até me corrigir aí. Mas me parece que não tinha um jogo no mesmo horário. Ou seja, você ia ter um domingo às 4 horas, o horário mais tradicional do futebol brasileiro, não tendo jogo, né, Gustavo? Ia acontecer isso, né? Poderia acontecer. Para não usar outra palavra que eu estava doido para usar, a grade da Globo. Ia acabar Exatamente. Com a grade da Globo. Porque Exatamente. A Globo se molda para no domingo às 16 horas ter um jogo de futebol. Tanto esse horário é tão importante para a Globo que durante o momento da pandemia que não tinha futebol, a Globo estava reprisando o jogo. Exatamente. Meu amigo, te agradeço demais, né? Agradeço demais você, Gustavo, sempre nos atende aí. Agora, novo colunista do Footclass, foi a notícia mais importante que a gente pode ter aí, né? Verdade. Nesse dia. E te agradeço demais, viu, Gustavo? Temos aqui mais 2 minutinhos aqui. E um beijão para você. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, aí, companheira, amiga e de inclusão, né, de todos, né, e apaixonado pelo direito esportivo. Obrigado, viu, amigo? Ô, David, imagina, eu te agradeço, foi um prazer. Eu peço desculpa pela... Você acredita? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Meu celular esquentou. Eu printei a tela. Esquentou, apareceu um negócio de temperatura. Você tá usando ele demais, é por isso. Cara, surreal. E eu fiz a confusão. Eu achei que a gente ia conversar pelo Zoom, então eu não me preocupei com a bateria. Eu deixei o celular aqui. Fica tranquilo. Foi ótimo. Enfim, mas deu certinho, deu pra conversar. Foi bacana. Muito bom. E sempre que eu puder ajudar aí, é uma convocação, me chama. E depois, Caio, já me fala quando é a primeira coluna, eu já vou trazer. Beleza. Daqui a pouco você recebe o WhatsApp aí, daqui a pouco você recebe. O homem não é forte demais, viu? Ele já manda o WhatsApp na hora, sai mandando para todo mundo. Fazer ele muito bem. Tem que ser assim mesmo. Meu amigo, cara, obrigado. Eu agradeço, sei que é um cara valeu. incrível
E vamos ver se a gente consegue tomar uma cerveja junto em breve. Bora, vamos embora. Agora já está abrindo aí, agora nós podemos fazer isso já. Se Deus